Boa noite, boa noite. Esperando aí o pastor André para a gente começar. Tá chegando aí. Boa noite, Cleonice. Irmão Gilberto, boa noite, irmão Gilberto. Pastor Sérgio. Adriano Acho que é alguma coisa. Não vou dizer o restante não. Cláudia, boa noite. Seja bem-vinda. Irmão Francisquinho, boa noite. Seja bem-vindo, viu? Pastor Carlos Alberto, boa noite. Irmão Severino, boa noite. Irmão Tiago, boa noite, irmão Tiago. Francisco Hermes, boa noite. Espera aí, só o pastor André chegar. Kátia, boa noite. Francisco Hermes, boa noite. Ele está chegando aí, viu? A gente vai falar hoje sobre devocional na família. Um tema bem legal. O pastor André vai estar trazendo aí. Pastor Júnior, boa noite. Aí, André Figueiredo, o homem entrou. Deixa eu ver aqui. Pastor Valdenísio. Pastor Valdenísio. Vai entrar aí, ele. É só aceitar lá e vai entrar. Boa noite. Boa noite, Chegou o dia, né? graças a Deus, estava ansioso. Eita. Uma ansiedade boa, né? É, graças a Deus. Ok, então a gente vai ter um tempo inicial, a gente vai ouvir um louvor inicial e depois a gente vai continuar. Então eu vou colocar aqui o som. Reunimos neste lugar, vimos em família celebrar a fidelidade do Senhor, força pro chão nosso amor, força pro chão do nosso amor.
torna-se um só. Nossas mãos unidas formam um nó, amarrando nossas orações. Oh, planos, sonhos, vidas, corações. Planos, sonhos, vidas, corações. É por isso que estamos aqui. É por isso que estamos aqui. Somos agradecidos a Deus, pelo dia que hoje chegou, pois Ele fez o que nos prometeu, com alegria do céu nos brindou. Somos agradecidos a Deus pelo dia que hoje chegou, pois Ele fez o que nos prometeu, com alegria do céu nos brindou. Somos agradecidos a Deus pelo dia que hoje chegou, pois Ele fez o que nos prometeu, com alegria do céu nos brindou, com alegria do céu nos brindou. Com alegria do céu nos brindou. Amém? Tá dando para ouvir a minha voz? Tá sim. E a minha tá conseguindo Tá. ouvir aí? Tá ouvindo não, né? Tô. Ok, pastor. Tá ouvindo minha voz agora? Tá ouvindo a voz, não? Tá ouvindo a voz? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Não acredito. Tá ouvindo a voz? Tá me ouvindo? Não. Tá o fone aqui, meu Deus. Tá ouvindo? André, tá ouvindo? Não dá certo. Oi, oi, tá ouvindo não? Eu não tô te ouvindo. Eu não tô te ouvindo.
Alguém está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? O teu som não tá funcionando, André. É o teu som. Eu peço que vocês tenham calma só um pouquinho, viu? É o teu som que não está funcionando. Tira o fone para ver, tira o fone de ouvido. Tira o fone de ouvido. Tira. Só a voz do celular mesmo. Oi? Fala. Faz o seguinte, vamos começar de novo. Tu sai e depois tu entra de novo. Certo? Certo? Vai sair, depois tu entra de novo. Ok, pessoal? Por favor, não saiam, tá bom? Eu vou colocar ele de novo para ver se dá certo. Isso é o inimigo, mas vai dar certo. Tenha paciência um pouquinho, tá bom? Só um pouquinho. Vamos lá. Vamos tentar. Vai dar certo. Ver se ele vai entrar de novo. Aí vai dar certo, se Deus quiser. Pronto. Tá me agora? Amém. Agora sim. Ah, Vamos orar? vamos pedir a Deus a bênção dele. Porque senão o inimigo vai querer atrapalhar. Então vamos orar, Com vamos orar. certeza. Senhor, abençoa esse tempo que vamos ter aqui de estudo da tua palavra. Na verdade, abençoa toda essa semana, Senhor. A gente já tem orado, pedido que o Senhor esteja abençoando. Eu te peço que o Senhor esteja conduzindo o pastor André nesse tempo de estudo e também o Senhor esteja abençoando nossa semana, que seja muito rica e muito Amém. fortalecedora. Abençoa os que estão conosco e nos dê a graça de poder crescer junto nessa área que é tão importante. Em nome de Jesus, amém. Amém. Ok, então nós temos conosco o pastor André, eu vou pedir para ele se apresentar aí. Ok. É, meu nome é André, né? Todos já ouviram aí. Eu tenho trabalhado no ministério, graças a Deus, desde o ano de 2005. Quando eu fui para o seminário, já fui casado, né, com a Luciana Adriana, minha, minha costela, né, que eu sempre chamo. Tá aí, né? Ela E tá aí. graças tá sim, tá presente aí. E, e a gente já foi para o seminário, então, casados, e lá nasceu a Beatriz, pouco depois nasceu a Damaris, já quando a gente já estava por aqui. E aí foi um tempo muito legal, a gente foi colega, né, de seminário, pastor Israel. Pastor Cláudio também está aí assistindo a Os gente. vizinhos, hein? Os vizinhos. Foi uma turma muito legal. E então desde 2005, na verdade, desde da minha conversão que eu comecei a me interessar já pela área do louvor na igreja. Isso foi em 95. E aí quando eu saí do seminário, eu fui trabalhar com música na igreja.
Desde então tenho trabalhado nesse ministério, né? Nasceram aí durante esse período nasceram nossas duas filhas, que é a Beatriz, hoje já vai fazer, ela está com quase 17 anos, e É a mesmo? Damaris acabou de fazer, quem diria, né? Rapaz, tempo É, passa e a rápido, né? Damaris, com certeza, lá era uma bebezinha, né? Vocês É, viram bem ela lá. pequeno. E a Damaris já fez 14 anos também, já está passando de mim já. E quanto Então, tempo de casado, então, pastor? vamos fazer, se Deus quiser, 20 anos esse ano de casados. Aí vamos precisar de uma comemoração valendo, né? 20 anos. É, sim, com certeza. Pois é, então desde então eu tenho trabalhado com o Ministério de Louvor, fiz a faculdade de música aqui na Universidade Estadual também, e tenho trabalhado com esse Ministério de Música desde então, e tem sido nosso desafio, nossa luta durante esses anos, mas tem sido uma grande bênção. A gente tem visto coisas maravilhosas, Deus fazer coisas muito magníficas através desse trabalho. Aí, Amém, amém. atualmente estou lá trabalhando na Igreja Batista Fundamentalista Cristo é Vida, né, servindo aos irmãos lá, tem sido uma bênção. Mesmo nesse período agora difícil, a gente tem mantido os cultos nas lives e estamos lutando juntos, né, trabalhando juntos, servindo ao Senhor, atravessando esse período difícil aí, graças a Deus. Amém. Pastor André vai ser o nosso primeiro preletor. Durante essa semana, teremos 6 dias de estudos, de segunda até sábado, e eu convido você para todos os dias estar conosco aí na Semana da Família Online, né? O tema de hoje é devocional na família. E aí o pastor André vai discorrer, você vai ter a oportunidade de poder fazer alguma pergunta, né? A gente vai ter, se Deus quiser, um tempo no final. Se não der o tempo no final, a gente inicia outra live para responder rapidamente. Amanhã teremos o pastor Edson, ele vai falar sobre finanças, né, da família. Quarta-feira teremos o pastor Rafael Omar, ele vai falar sobre resolvendo conflitos na família. Quinta-feira teremos o pastor Sérgio e ele vai falar sobre criação de filhos. Sexta-feira teremos o pastor José Bento, que está até aqui com a gente, né? O pastor Sérgio também está, o pastor Rafael está aí, e ele vai falar sobre o papel do esposo, o papel do marido, o pastor José Bento aí. E no sábado teremos para completar, para a harmonia ser completa, então a gente vai ter o pastor Doca falando sobre a harmonia no casamento, né? Parece que combinou com ele justinho, né? A harmonia, né? Então, É, conhece ele, né, pastor? conheça, pai. Gente boa, né? Sim. Eu queria só ler um texto, pastor André, antes de iniciar, que se encontra em Sim. Efésios. E aí depois o pastor pode orar e dar início aí à sua exposição de hoje. Os irmãos podem Ok. abrir em Efésios, capítulo 5, e eu gostaria de ler apenas um versículo, certo? O versículo 21. Esse versículo ele me marca muito por conta da unidade que deve ter na família em relação ao temor a Cristo. E o devocional nos conduz a isso, a temer a Cristo. Então, o versículo diz, Efésios 5 e 21, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Então, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Nada melhor do que um tempo de devocional para essa sujeição ser aperfeiçoada. Então, o pastor pode orar e depois o senhor fica à vontade aí para expor a palavra. Eu não quero tomar mais seu tempo, não. Fica à vontade. Vamos orar. Ok. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer por esse tempo agora,
que o Senhor nos está dando. Pedir, Senhor, que o Teu Espírito nos dirija no estudo da Tua Palavra, possamos crescer no conhecimento do Senhor, no relacionamento contigo, e que o Teu nome seja glorificado, Senhor, através de tudo isso. Pedimos que o Teu Espírito nos dirija, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok. Então, pastor Israel, quando você me falou sobre um estudo, né, eu pensei em tomar um desafio, que era o desafio de observar o devocional em família a partir de uma perspectiva do livro de Provérbios. Porque o livro de Provérbios é um livro assim que me chama muito a atenção, é um livro muito querido. Toda a escritura é muito querida, mas o livro de Provérbios sempre teve muito presente em nossos devocionais de família, né? E aí eu me coloquei esse desafio de tentar olhar o devocional em família a partir da perspectiva do livro de Provérbios. E aí eu vou começar dizendo que a questão do devocional em família, para nossa família, durante esses anos, teve muitos períodos que foram períodos mais fáceis de fazer. A gente tinha aquele hábito bem arraigado, e teve períodos que foram difíceis por causa dos estudos das crianças, trabalho e tudo mais. Então, o que eu quero dizer para todos é que fazer devocional em família é um desafio contínuo, né? Nós sabemos que muitas coisas tomam o nosso tempo, ou querem tomar o nosso tempo, e a gente precisa estabelecer as prioridades, e não é fácil, né? Então, assim, o livro de Provérbios, ele é muito interessante porque ele é um exemplo de uma família real, né, que tinha os membros da família tinham as suas virtudes e tinham os seus defeitos, porque aqui a gente está falando de um livro que foi escrito por Salomão, e Salomão era filho de Davi, né, de Batseba, e nós vamos ver que eles eram uma família como nós somos, né, uma família, vamos dizer assim, a gente sabe que eles estão aí na história da linhagem do Messias. Logicamente, isso não é uma coisa comum. Mas se a gente observar as características dessa família, eles tinham seus problemas, e Salomão nasceu dentro desse período onde Davi estava sofrendo, né, por causa dos pecados que tinha cometido com Batseba. Mas mesmo assim a gente consegue observar no livro de Provérbios que aquela família perseverava dentro do costume, né? Do hábito de fazer o devocional. Então, apesar das muitas dificuldades, eles estavam continuamente se esforçando por isso. Então, esse é o contexto do livro de Provérbios. Embora a gente abre o livro, a gente vê o capítulo 1, verso 1, né, que diz: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Então, assim, sempre que a gente começa a ler esse livro, a gente pensa logo assim: poxa, agora eu vou começar a ler sobre os pensamentos de Salomão, né? Mas a gente começa a perceber, quando vai lendo mais a fundo, que esses pensamentos de Salomão ele tinha aprendido justamente de seu pai Davi, né? E de sua mãe Batseba, né? Ah, é curioso, né? Eu queria começar observando aqui que o versículo 8 do capítulo 1 é uma fórmula que aparece muitas vezes no livro de Provérbios, e o versículo 8 diz assim: Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes o ensinamento de tua mãe. Então, essa fórmula que Salomão usa, né, no versículo 8, aparece muitas vezes no livro de Provérbios, uma alusão aos ensinos do pai de Salomão,
uma alusão aos hinos da mãe de Salomão. E isso é muito curioso porque coloca o livro dentro desse contexto do devocional em família. Então, seguidas vezes, Salomão usa as fórmulas de ensino, né, por parte de seu pai e de sua mãe. Se a gente observar o capítulo 4 de Provérbios, a gente observa isso com mais profundidade, um pouquinho mais de profundidade, né? Salomão entra nos detalhes, né, de como isso ocorria. Salomão diz no capítulo 4: ouvi, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência, pois dou-vos boa doutrina, não deixes a minha lei. Porque aí Salomão no verso 3 fala dele mesmo, né? Eu era filho tenro na companhia de meu pai e único diante de minha mãe. E ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Então você vê que Salomão então situa o livro de Provérbios dentro do contexto do ensino da palavra de Deus em família. E aí eu acho isso muito interessante, porque toda vida que eu lia Provérbios, assim, nas primeiras leituras, e eu tenho o hábito de ler um capítulo por dia, né, de Provérbios, além do devocional normal, e as meninas até brincam comigo, né? Ah, o pai só lê o livro de Provérbios. Eu disse, não é só ler Provérbios, não. É porque cada dia do mês, né, dia 1, eu leio o capítulo 1. E isso eu tenho mantido esse hábito por muito tempo, que era um propósito que eu coloquei. Então, as primeiras vezes eu achava assim, poxa, esse é um livro que é só o pensamento de Salomão. Mas isso não acontece, né? O pensamento de Salomão, aqui nesses versículos, a gente observa que foram pensamentos construídos nesse ambiente da família, né? Dos ensinos de Davi e dos ensinos da própria Batseba também. E tudo nesse contexto de uma família que tinha as suas alegrias, tinha as suas tristezas, tinha os seus pecados, né, que eles tinham que lutar com as consequências de seus pecados, e isso era uma realidade assim, que tinha as alegrias e tinha as durezas da vida, as dificuldades da vida, como qualquer família tem. E aí eu acho curioso a Bíblia trazer isso à tona, né? Então, essa fórmula de ouvir, filho meu, a instrução do pai, ela se prolonga praticamente pelos 9 primeiros capítulos do livro de Provérbios. E aí lá em capítulo 10 é que Salomão começa a falar novamente, né, no versículo 1 ele diz: Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Então parece que até lá ele vem resgatando muito diretamente os pensamentos de Davi e de Batseba, ensinando a ele mesmo, quando ele era uma criancinha ainda, né? Então, eu achei muito interessante isso, né? E aí, a partir daí, eu queria tentar tirar para nós alguns pensamentos de como o livro de Provérbios traz a questão do devocional em família, né? A primeira coisa que eu queria observar é que o devocional em família, na visão de Salomão, promovia um ambiente seguro para o seu próprio coração, né? E acabava construindo ou trazendo à sua mente, né, pensamentos que faziam bem ao seu coração, e isso transformava a vida de Salomão de tal forma que toda a sociedade ia usufruir desse bem que era produzido ali através do devocional em família. Então, assim, às vezes quando nós fazemos o nosso devocional, a gente está
entre quatro paredes, né, com nossa esposa, nossos filhos, e às vezes não imagino o alcance que isso pode ter lá fora, né? E a gente observa traços no livro de Provérbios que mostram que a sociedade inteira ela vai usufruir do bem, porque nós em nossas casas como famílias estamos tomando o cuidado de fazer o devocional com as nossas esposas, com os nossos filhos. Tem algo interessante que o livro traz, por exemplo, o livro de Provérbios, que é a questão da obediência aos pais, né, do respeito, de honrar os pais, que é uma coisa que eu vi isso ocorrer com a nossa família, assim, desde cedo a gente sempre martelava muito, né, nesse versículo de honrar os pais, que está lá em Êxodo capítulo 20, e aparece também no livro de Efésios. Mas eu, me preparando para esse devocional, eu comecei a observar que isso ocorre também com Salomão, né? Ele parece que Davi e Batseba também trabalharam bastante para inculcar, né, essa ideia no seu coração. E a gente observa isso na própria fórmula que Salomão usa, né, no capítulo 1, no verso 8, quando Salomão diz, né, filho meu, ouve a instrução de teu pai, né, Salomão está dizendo, olha, o filho deve inclinar os ouvidos, né, deve abrir os ouvidos para ouvir os ensinos do seu pai. E aí o versículo também diz, não deixes o ensinamento de tua mãe. Então Salomão está agora aqui já um homem maduro, né, já rei de Israel, escreve chamando a atenção para o respeito que se devia ter para com o seu pai e para com sua mãe. Então esse respeito aos pais, as escrituras mostram que ele está diretamente ligado ao bem-estar das pessoas, né? Em Efésios capítulo 6, Paulo fala sobre esse mandamento como o primeiro mandamento com promessas, né? O mandamento que está lá em Êxodo, né? Capítulo 20, verso 18, verso 12. E aí, esse honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que teu Deus te dá, estava no coração de Salomão, né? Como a gente viu no capítulo 4, ele desde criancinha, ele ouvia isso, e agora que ele, um homem adulto, já está falando disso, olha, eu preciso ouvir a instrução do meu pai, eu preciso guardar os ensinamentos da minha mãe, né? Então, os devocionais em família, eles produzem esse contato pessoal entre pais e filhos. Os filhos começam a escutar os ensinamentos diretamente da boca de seus pais, e isso produz um bem-estar na vida do filho, né? Um respeito por aquele que lhe ensina. E esses versículos também de Êxodo, de Efésios, né, devem estar presentes. Essas coisas vão sendo inculcadas na cabeça de nossos filhos e vão contribuir para abençoar a vida deles. Eles vão ser pessoas que tudo lhes vai bem, né, como diz o texto lá de Efésios, e eles vão ter a sua vida prolongada. E se tudo vai bem aos nossos filhos, se tudo vai bem às pessoas, tudo vai bem à sociedade como um todo. Então, a família, né, esse respeito aos pais como o núcleo da família, ele produz esse bem social, né? Se os governantes quisessem economizar seus recursos materiais, né, não quisessem construir tantos presídios, ter que investir tanto em segurança, né, com tanto crime, com tanta droga pelo meio do mundo, investiria muito mais, né, no incentivo dos pais ensinando seus filhos em casa a palavra de Deus. E aí o que a gente observa é que a maior parte, pelo menos muitos que eu conheço, dos filhos que recebem uma instrução
sadia, né, dos pais em casa, que têm essa oportunidade, eles se tornam pessoas de bem, né, pessoas que vão se tornar bons profissionais, vão se tornar bons pais de família, boas esposas, bons maridos, e isso acaba produzindo esse benefício para a sociedade. Então, o devocional em família tem essa capacidade porque Deus deu isso, né? A palavra de Deus transforma a sociedade de uma maneira assim magnífica, né? Eu me lembro uma vez a gente ouvindo o pastor Almino lá no acampamento do Iguatu, né? Uma vez ele comentou isso, né? Disse que uma das melhores obras sociais que se pode fazer na sociedade é a pregação do Evangelho, né? Que algumas pessoas estavam reclamando, dizendo que os evangelhos não se envolviam, né, tanto em obra social, mas ele comentou isso e realmente, quando a gente ensina a palavra de Deus para os nossos filhos, através do devocional em família, a gente está produzindo um bem enorme para a sociedade. Então, os nossos filhos sentem com esses devocionais que ali existe um amor verdadeiro. Em Provérbios capítulo 3, os versos 11 e 12, aqui eu ouço as palavras de Davi, né, ecoando no coração de Salomão. Ele diz assim, Provérbios 3, 11 e 12, Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, aqui Salomão estava ecoando as palavras de seus pais, né? Dizendo, olha, Deus nos repreende, nos disciplina, né? Nos ensina, porque Ele nos ama assim como meu pai também me ama, e é por isso que Ele está me ensinando. Então, os devocionais em família, eles têm essa capacidade também de transmitir esse amor, né? Do filho observar, olha, meu pai e minha mãe estão preocupados com o que eu estou aprendendo, com o que vai no meu coração, né, como é que está a minha vida. É lógico que isso aqui a gente precisa aplicar durante todo o dia, né? A gente tem um momento que a gente está ensinando a palavra de Deus específico, mas durante todo o dia, como ensina também a palavra de Deus, em Deuteronômio, a gente está martelando essa palavra. A gente está martelando no coração dos nossos filhos, na mente deles, para que fique lá. Mas aqui em Provérbios 3, 11 e 12, a gente vê essa questão dos filhos percebendo o amor dos seus pais. Assim como Deus os ama, os seus pais também manifestam esse amor através do ensino. E esse ensino ocorre dentro do contexto do devocional em família. E aí a gente observa que o livro de Provérbios, Salomão tem esse cuidado de falar da repreensão da disciplina como consequências de um amor autêntico. Né? Em outra porção, ele diz: o pai que ama o seu filho, cedo o disciplina. E a disciplina não é só a disciplina da vara, né? Mas tem a disciplina também da conversa, do ensinar o filho: olha, filho, isso aqui se deve fazer, isso aqui não se deve fazer. A palavra de Deus ensina assim, diz que isso aqui é pecado. Então, esse é um contato familiar que é sinal de amor pelo seu filho, e os filhos percebem isso muito bem, desde muito cedo, eles têm essa percepção, né? O meu pai está cuidando, meu pai está cuidando da gente, ele está ensinando a gente o caminho que a gente deve andar. E aí a gente não subestime as crianças, elas percebem isso desde muito cedinho, elas estão atentas, estão ligadas, né? A mentezinha delas é muito perceptiva, né? Para saber se o adulto quer cuidar delas, se ele está fazendo isso com amor,
com equilíbrio ou se está deixando a coisa rolar do jeito que for. Então, eu vejo isso no livro de Provérbios, né? Esse amor está lá presente, esse cuidado, esse zelo, está construindo um coração obediente aos pais, e isso está transformando a vida de Salomão de forma que depois a sociedade inteira vai ser beneficiada. O benefício disso ocorreu tanto para a nação de Israel, né? Depois a gente vai entrar aqui em alguns detalhes, mas até nações de fora, né? Como a rainha de Sabá, que veio lá de longe ver a sabedoria de Salomão. Então, tudo isso era resultado direto e também indireto da vida de devoção da família de Davi. Mesmo com suas dificuldades, com seus tropeços, com suas falhas, né, e suas limitações. Então, o resultado disso na vida de Salomão aparece, por exemplo, em Provérbios capítulo 23, verso 22. Aí já são as palavras mais diretas de Salomão mesmo. Provérbios 23, 22, ele diz assim: ouve o teu pai que te gerou, e não desprezes tua mãe quando vier a envelhecer. Então, olha o cuidado que Salomão tem, né, de falar em várias partes do livro de Provérbios. Olha, valoriza o teu pai, né? Foi ele que te gerou, ele tem esse direito sobre ti, ele deve ter o teu respeito. E ele nota uma coisa interessante aqui que eu observei. Ele diz, olha, e não despreze a tua mãe quando ela vier envelhecer, né? Que é uma coisa que nas sociedades, especialmente as sociedades ocidentais, né? A pessoa envelhece e tem aquela coisa, poxa, joga lá em qualquer lugar, esquece a pessoa, né? E aqui Salomão diz, olha, não despreze a sua mãe quando ela estiver mais velha. Você precisa ouvir a experiência da sua mãe, ouvir os ensinos de seu pai. Então, isso era o sinal de um coração, de um homem que honrava os seus pais. E como honrando os seus pais, ele estava também sendo abençoado por Deus, as coisas estavam indo bem, e a sociedade inteira pôde usufruir desse bem através da vida de Salomão. Então, o que a gente vê hoje nas propagandas, na mídia, é uma espécie uma espécie de culto ao novo, né? Assim, uma coisa é velha e aí não presta mais. Aí o pessoal coloca em todos os produtos, bota nova, né? Novo, como se as coisas que são mais antigas não valessem, né? E aqui Salomão diz, olha, não façam isso com seus pais, né? Essa cultura de dizer que só o que é novo é que é o melhor. Não, quando eles envelhecerem, escutem eles, cuidem deles. E aí a gente vê o coração de Salomão transformado, né? Só para a gente ter um vislumbre de como essa coisa, né, da bênção de Deus sobre a nossa vida, quando nós honramos os nossos pais, aí já mais para o final do livro de Provérbios, Provérbios capítulo 30, Provérbios 30, os versos 11 a 14, aqui nem são mais as palavras de Salomão, aqui são as palavras de Agur, né, filho de Jaque, o Masaíta, que ele proferiu a Itiel e Itiel e Elcal. Mas o que eu quero mostrar aqui é a progressão, né, em Provérbios 30, verso 11, diz assim: há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiz a sua mãe. Quer dizer, aqui o Agur está falando de uma geração que não observava isso, né? E aí ele segue as consequências. No verso 12 ele diz: uma geração que é pura aos seus próprios olhos. Quer dizer, era uma geração que não
abençoava seu pai, não bendizia sua mãe, então essa se tornou uma geração sem de ser um alto de funcionando direito, né? Então a geração pura aos seus próprios olhos. E aí no verso 13 ele diz: há uma geração cujos olhos são altivos, né? As pálpebras são sempre levantadas, quer dizer, uma geração soberba, né? E aí ele fecha aí no verso 14 dizendo: há uma geração cujos dentes são espadas, cujas queixadas são facas, para consumirem da terra os aflitos e os necessitados dentre os homens. Quer dizer, a ordem social, né, o que o Agu está dizendo aqui é que a ordem social ela pode ser abalada, né, injustiça social pode ser praticada, e isso começa muitas vezes, ou a maioria das vezes, com a desonra aos pais. E o devocional em família ajuda a equilibrar isso, né, a produzir esse bem, né? Depois, Paulo vai falar de desordem social nos últimos dias, né, em 2 Timóteo capítulo 3, dizendo, ó, nos últimos dias vão vir tempos difíceis, vão ser tempos trabalhosos, e lá entre o meio aquela lista infernal, tá lá filhos desobedientes a pais e mães. Quer dizer, uma ordem social abalada, porque os filhos não obedecem seus pais, e isso o devocional em família ajuda a erradicar da sociedade. Infelizmente, o que a gente está vivendo hoje, eu acredito que a gente está vivendo esses últimos dias, a gente está vendo justamente isso: filhos desobedientes aos pais, que agridem professores nas salas de aulas, que não respeitam as autoridades, mas que estava escrito para ser assim. Mas o nosso papel, né, como servos de Deus, é justamente prover esse ambiente para as nossas famílias através do devocional. Esse é um dos pontos, né? A outra coisa que eu gostaria de falar é que a gente vê na vida de Salomão isso começar muito cedo, né? O capítulo 4 de Provérbios, a gente observa que Salomão diz, em Provérbios 4, verso 3, né? Ele diz: porque eu era filho tenro na companhia de meu pai e único diante da minha mãe. Quer dizer, ele está usando uma palavra aqui para que muitas vezes pode significar ele era um meninozinho fraquinho, né? Meninozinho ainda muito novinho, e Davi e Batseba já cuidavam em fazer esses devocionais, né? Esses dias eu vi um vídeo muito interessante, que me mostrou foi minha esposa. É uma meninazinha muito novinha, não sabia falar ainda, e o pai dela conversando com ela falando sobre o plano de salvação, sobre conceitos de salvação profundos, coisas da teologia, assim. E eu fiquei impressionado como ela falou daqueles conceitos, e você via que ela estava compreendendo muita coisa e absorvendo aquilo. E aí eu fiquei pensando, poxa, como assim, desde tão cedo, né, as crianças conseguem reter isso, né? Se os pais amorosamente ensinarem seus filhos, elas retêm, né? E ela nem consegue falar, expressar ainda as palavras direito, mas ela consegue falar que Jesus morreu por ela na cruz. Ela fala cruz, não consegue pronunciar direito. É muito engraçado você ver o vídeo. Depois eu posso até passar para o pastor Israel para ele disponibilizar aí um link. Mas a gente vê que funciona, assim, eles retêm desde muito cedo. E a gente vê isso na vida de Salomão. Ele diz: olha, eu era um bebezinho, né? Na linguagem cearense, né? Eu era comedorzinho de rapadura, ainda muito novinho, né? Mal cabia lá me ensinando. Então, eu acho curioso que essas coisas, Salomão depois vai dizer que em Provérbios 22:6 ele escreveu, né, uma coisa interessante. Ele disse:
Olha, ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando for velho, não vai se desviar daquele caminho. Então, isso aí eram sinais da experiência de Salomão dentro do seu devocional em família. Certamente ele tinha coisas que ele percebia, olha, isso aqui ficou retido em meu coração, e hoje, um homem já de bastante idade, com essa responsabilidade sobre o reino de Israel, tantas decisões difíceis para tomar, e os ensinos do meu pai, da minha mãe, ainda estão no meu coração, me ajudando a tomar decisões vitais, né? Decisões que muitas vezes podem nos custar a própria vida, e esses ensinos estavam lá. Então, essa base psicológica, ela é construída dentro dos devocionais de família, né? Quando a gente está ensinando os nossos filhos, é isso que está ocorrendo, né? A gente está construindo um alicerce que depois eles vão usar para a sua vida inteira, para tomar as decisões, para dirigir as suas próprias vidas. É isso que o devocional em família faz, né? Além de criar esse bem social, ele está alicerçando aí a vida dos nossos filhos, da nossa família, para o resto da vida. Eu achei curioso, muito interessante, ver a repercussão disso na vida de Salomão em uma passagem curiosa. Em Provérbios capítulo 4, verso 7, e aqui eu vejo de novo as palavras de Davi na vida de Salomão. Ele diz assim: a sabedoria, em Provérbios 4, 7, a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria e emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Então, parece que Davi estava ensinando a Salomão: olha, rapaz, se tu tem recursos, ou se tu chegar a ter recursos, muitos abastados, né, aí na sua vida, usa isso para adquirir, né, a sabedoria, né? E aí é interessante que quando Deus aparece a Salomão num sonho, né, na passagem de 1 Reis, capítulo 3, e Deus pergunta a Salomão o que ele queria, podia pedir o que quisesse. Era assim, rapaz, pensa num sonho, né? O cara aparece Deus e te pergunta, rapaz, o que você quer? Pode pedir que eu vou te dar. E aí, Salomão pede por sabedoria. Pediu por sabedoria. E aí Deus diz assim, olha, você podia ter pedido muitos dias, né? Vida longa, podia ter pedido riquezas, podia ter pedido até a vida dos teus inimigos, mas você pediu foi por sabedoria. E aí por isso Deus o transformou, né, num dos homens mais sábios de toda a história. E aí a gente viu o resultado dos devocionais em família na vida de Salomão. É um cara que podia pedir qualquer coisa que ele quisesse. Ele disse, Senhor, eu quero só sabedoria para eu poder dirigir o teu povo, Israel. E aí a gente observa o resultado desses devocionais na família de Salomão. Aqui, eu acho que só aqui a gente tem bastante lição, né? Poderia ter mais coisas para a gente falar, mas também o tempo já está perto aí já de esgotar. Eu não quero furar aqui com o tempo. Mas são pelo menos essas duas coisas que eu queria notar. É que quando nós fazemos os nossos devocionais em família, nós estamos produzindo um bem inestimável, assim, um bem fora do comum para a sociedade, né? E quando nós estamos produzindo esse bem, a gente deve tomar o cuidado de começar isso muito cedo, né? Porque Deus ensina a gente a fazer isso com os nossos filhos desde muito cedo, está lá em Deuteronômio, capítulo 6.
E a gente vê os resultados disso aqui na vida de Salomão, na vida de Davi, na vida de Batseba e de toda aquela família, que, como as nossas, tem seus percalços, suas dificuldades, mas Deus é por nós, Deus sendo por nós, a gente consegue vencer essas limitações e ser usado nas mãos de Deus para abençoar outras pessoas. Muito, muito legal. Eu gravei aqui algumas frases que eu vou botar no Facebook da igreja. Essa que o pastor disse, o devocional e família produz um bem na sociedade. Se todo crente parasse e atentasse para isso, talvez haveria menos reclamações, né? Uhum. Porque já haveria um investimento na própria vida cristã, né? E a outra, que a melhor obra social que a igreja pode fazer é pregar o evangelho, levar o evangelho às pessoas. A internet dele tá, não sei se é a dele ou a minha. Pronto. A melhor obra social que a igreja pode fazer é pregar o evangelho, né? Aí o pastor falou de uma criança. Esses dias, uns pais aqui da igreja mandaram um áudio para mim de uma criança que... Tá ouvindo, pastor? Acho que ele não tá ouvindo. Tá ouvindo? Tá me ouvindo? Não. Oi? Pastor André? Tá? Eu não tô te ouvindo. Eu não tô te ouvindo. Mas tu tá me ouvindo, né? Mas vai precisar falar no final. Tá sem som. Tá sem som. Então, deixa eu tirar. Eu vou tirar e botar ele de novo. Vamos ver. É rapidinho, pessoal. Só para fazer o encerramento. E botar ele de novo aqui, rapidinho. Deu esse problema da primeira vez? Suba. Pronto. Vai dar certo. Pronto. Pronto. O Tá negócio me quando... ouvindo? Tô. Quando ficar mudo, sai e volta de novo. Mas já está perto de terminar, pastor. Estava falando só Certo. de uma criança aqui da igreja que os pais enviaram um áudio dela para mim. E esse áudio Uhum. ela tinha decorado todos os livros do Novo Testamento. Olha aí. Aí livros assim que muitas vezes adultos não decoram, né? E foi dizendo tudinho Uhum. assim, eu disse, rapaz, que bênção, viu? Aí se o pastor puder mandar esse vídeo para mim depois, aí eu compartilho, viu? Tá, com Mas certeza. eu acredito que foi muito bom, né? Muito bom mesmo. Deu uma visão para nós diferente da vida de Salomão. Talvez quando as Uhum. pessoas olham para a vida de Salomão e para a vida de Jesus, acham que eles já nasceram sábio, né? E um monstro assim, umas cores de outro planeta assim, né? Já com chip É, assim, tudo. Vai acabar, mas eu inicio novamente só para a gente fazer o encerramento, tá bom? Porque tá, senão não vai tá dar para já. fazer. Mas o senhor queria acrescentar alguma coisa? Só dizer, né, Já que vai a gente. encerrar. Já Certo, vai então bora encerrar? lá. Pessoal, volta de novo só para a gente fazer o encerramento e orar. E eu vou dar alguns avisos que você não pode perder, porque